bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça, aqui no canal Acessando a Graça. Eu queria pedir que, se você não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa teu like, no final compartilha esse vídeo, me ajude para que a gente possa tocar a vida de mais pessoas. 30 de março, o nosso tema hoje é a segunda parte do nosso tema oração, e o subtítulo aqui é Olhos Iluminados. Eu quero ler com você Efésios 1:18, que diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Apenas a parte A do versículo 18. Paulo continua orando aqui e mostrando princípios, revelando princípios que está contido nessa oração, que fala sobre as realidades da nova criação. E ele traz uma coisa aqui interessante. Nós falamos sobre o espírito de sabedoria e de revelação antes, e agora ele começa a especificar isso e fala sobre a iluminação do entendimento, a iluminação dos olhos do entendimento. Algumas versões diz a iluminação dos olhos do Espírito. Então, de forma muito clara, olhos do entendimento não é a mesma coisa que os nossos olhos naturais. Os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso espírito, é a capacidade de discernirmos e de percebermos as coisas no reino do Espírito. Por isso que Paulo diz que isso se consegue num ambiente de oração. Diz para a gente orar pela abertura dos olhos do entendimento, porque os olhos do entendimento abertos nos dá acesso a perceber as coisas no reino do Espírito, e é no reino do Espírito onde está a origem das coisas naturais, é no reino do Espírito onde acontece aquilo que se manifesta no reino físico. E o diabo, nosso adversário, ele trabalha exatamente no sentido contrário, de manter os nossos olhos fechados para que nós não percebamos esse princípio de origem do natural no espiritual, daquilo que se manifesta no natural no espiritual, para que a gente olhe para todas as circunstâncias como se fosse apenas uma coisa natural, não identifiquemos ele como agente das coisas ruins, nem muito menos identifiquemos Deus como agente de libertação, de favor, de milagres, para nos livrar das questões de dificuldades, de opressões, de tribulação, das coisas que são inerentes ao caráter e à obra de Satanás. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, no capítulo 4. 2 Coríntios 4, versículo 4, diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes. Aqui a expressão, o texto começa dizendo o Deus, só que o Deus aqui é com D minúsculo, e quando ele diz de que ele é Deus, nós vamos identificar de que pessoa ele está falando. Deus com D minúsculo, então não é o Deus, o nosso Deus. E quando ele diz Deus do século, essa expressão século é a expressão que dá origem à palavra secularidade. Quando as pessoas dizem a minha vida secular, ele está falando do sistema. Então existe um Senhor sobre o sistema, existe um Senhor sobre o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o papel do diabo inicialmente é fazer com que você não seja apresentado às realidades espirituais, inclusive sobre ele, porque ele gosta de trabalhar no anonimato, ele gosta de trabalhar com a sua ignorância, mas principalmente é proibindo de que você conheça Deus. Tanto que o texto aqui vai continuar dizendo: o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando Paulo ora conosco para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, é para que a gente consiga ver a glória do evangelho, que é a imagem de Deus. É para que a gente consiga ver além daquilo que os olhos naturais podem enxergar, e entre num ambiente de consciência de que as coisas naturais são manifestas a partir do espiritual, as coisas naturais são sustentadas a partir do espiritual, e tudo aquilo que se manifesta aqui antes nasceu no reino do Espírito. O mal que se manifesta aqui nasceu no reino do Espírito, no coração do diabo. O bem que se manifesta aqui nasceu no coração de Deus, no reino do Espírito. E nós precisamos ter discernimento sobre essas coisas. O mundo, ele está encerrado debaixo de uma cegueira espiritual, e é por isso que ele diz século e descrença, né? Porque é uma cegueira que o diabo estabelece sobre o mundo. Mas nós que recebemos Jesus, os nossos olhos espirituais foram abertos, e nós podemos enxergar aquilo que é a realidade. Nós podemos discernir no reino do Espírito, ter percepção sobre a natureza e sobre a origem das coisas, e assim poder tomar decisões ou usar da nossa autoridade para fazer o reino de Deus avançar e a nossa vida não ficar parada em nada. Essa é a vontade de Deus. Por isso que Paulo diz, e eu quero reforçar que se trata de ensinamento aqui sobre oração, sobre uma vida de oração. Ele orou inicialmente pelos Efésios, por espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus,
tendo os olhos do vosso entendimento abertos. Então, no nosso ambiente de oração, Deus está conclamando a mim e a você a orar insistentemente para que a gente avance, progrida na capacidade de enxergar não apenas aquilo que os olhos podem ver, mas aquilo que está no âmbito do Espírito, porque assim nós vamos poder ter direcionamento, nós vamos poder perceber o que está no coração de Deus, qual é a vontade de Deus, capturar a mente de Deus para nós e também discernir as astutas ciladas do maligno e poder ir de encontro a elas. Vamos confessar a palavra? Eu quero repetir uma confissão. Eu quero ler uma confissão e quero que você repita comigo. Diga assim: não sou mais descrente, logo não sou cego no entendimento. Meus olhos espirituais estão abertos e abrindo-se mais a cada dia. Amém? Diga assim: estou conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Se foi abençoado, faça comentários aí, compartilhe com outras pessoas. Eu sei que você já deixou seu like, se não, deixa agora. Compartilhe com outras pessoas usando a hashtag Devocional Casa da Graça. Eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.